Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um gravar, para poder estar eu e você meditando na palavra poderosa do Senhor. Simples, objetiva, porém eficaz. A palavra do Senhor vem nos dizer que ela foi escrita para nos corrigir, para nos redarguir e para nos exortar e também para nos direcionar. O Espírito Santo, quando na consumação, lá na cruz do Calvário, quando ele foi enviado por Jesus para estar conosco em todo o tempo, ele veio para nos direcionar. Ele está conosco, ele nos consola, ele nos ensina, ele nos mostra os melhores caminhos. E é essa a palavra verdadeira, né? Hoje vamos estar meditando num texto que vem nos falar sobre direcionamento, sobre caminhos, sobre estarmos nos posicionando, nos preparando e sempre atentos à voz do Senhor, sempre atentos à voz do Espírito Santo de Deus, para que possamos estar cada dia mais sendo, glória a Deus, nós andemos, a gente só consegue estar no direcionamento de Deus quando a gente ouve a voz dele. E aqui a palavra que eu vou ler hoje está em Jeremias 6,16. E ela fala assim, ó: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Esse livro de Jeremias fala de um tempo de exílio, no tempo em que o povo estava cativo nas mãos de homens, ou melhor, na mão dos inimigos, dos assírios, dos babilônicos. Por quê? Foi um tempo que o povo de Deus se afastou e o Senhor permitiu, por conta do coração endurecido daquele povo estar adorando outros deuses que não era ele. Então o Senhor permitiu que aquela nação toda fosse escravizada mais uma vez. Por quê? Porque o Senhor, ele precisava abrir os olhos daquele povo para que eles buscassem, né, o Senhor de novo. E aqui o Senhor, Jeremias fala que o Senhor disse para aquele povo, né? Porque Jeremias foi um profeta que estava no exílio também. Jeremias estava ali e ele estava ali como homem de Deus, tentando abrir os olhos daquele povo, mas aquele povo não ouviu. Jeremias, Ezequiel e outros profetas passaram pelo exílio por conta da desobediência de um povo, para que eles pudessem estar ali intercedendo pelo povo, para que aquele povo não sofresse um massacre total. Muitas das vezes nós não entendemos por que em meio às decisões erradas, a tantas decisões ruins que nós fazemos, nós ainda somos sustentados, ou melhor, nós queremos dizer que está tudo bem, que Deus está com a gente, porque está dando, entre aspas, certo, está caminhando, mas nem tudo que está caminhando, nem tudo que está dando certo é porque o Senhor está aprovando. Muitas das vezes é porque tem homens e mulheres de joelhos intercedendo por nós, e nós estamos sendo sustentados pela oração de pessoas que têm pagado o preço pelos nossas decisões erradas, pelos nossos erros. Então, mas vai chegar um tempo, assim como esse povo no exílio, que o Senhor vai usar os seus profetas. E ali, naquele tempo, aí o Senhor vai tratar com as nossas falhas, com os nossos erros. Então Deus, o Senhor, Ele é justo.
Ele é justo, Ele é amor, Ele é justiça e Ele é fogo consumidor. Sabe qual é a bênção dessas três maravilhas do Senhor? Porque Ele é amor, né? Amor é muito fácil, mas o amor do Senhor é incondicional e por conta disso, a justiça dele é pesada na balança, tanto para o meu lado quanto para o lado de qualquer pessoa. E ele é fogo consumidor porque, assim como ele consome tudo que é ruim da minha vida, ele também, se nós, aleluia Jesus, somos injustiçados, ou melhor, se nós fazemos coisas ruins, ele também vai tratar comigo. Ele vai consumir isso. Então não pense que fulano fez coisa errada para mim, por isso que o Senhor é fogo consumidor. Não, o Senhor, a balança dele é justa. A balança dele não é como a minha e a sua. Ele não vai passar panos quentes na minha e na sua história só porque eu e você não temos tempo para sentar e falar pessoalmente com ele. Aqui o Senhor me traz algo maravilhoso, porque a palavra diz aqui que nós temos que ouvir. E essa palavra, o Jeremias diz assim, ó, assim diz o Senhor, põe-te dentro do caminho, põe-te no caminho. O caminho é estreito, né? Foi assim que Jesus falou? O caminho é estreito, a porta é estreita para ir para junto dele, mas o caminho largo não leva para Jesus, não leva a Deus. Então, ponde-vos, se coloque, preste atenção, afaste tudo que da sua vida que tem te tirado do caminho que é Cristo. E veja o que o Senhor faz para você. Quer dizer, o Senhor, mesmo o povo estando todo errado, o Senhor tem esse cuidado de falar, se coloca aqui, olha aqui para mim, eu posso ver, presta atenção no que eu posso fazer. É muito profundo esse versículo. E o Senhor também diz assim, ó, pergunte pelas veredas antigas é o quê? É o que já passou. Melhor, o Senhor estava trazendo aleluia, Jesus, a memória daquele povo, ao coração daquele povo, o quê? Filho, lembra que eu tirei vocês do Egito, lembra que eu passei vocês pelo deserto, lembra que eu dei para vocês a terra que mana leite e mel. Por quê? Lembra-te do Mar Vermelho, lembra-te de do maná, da pedra jorrando água. Abre os teus olhos, se lembre do que eu já fiz e posso fazer muito mais. Aqui o Senhor está falando com o povo desta maneira. E aí, mais adiante ele fala assim, ó. Aleluia, Jesus. Qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. É forte, gente. Então, isso quer dizer o quê? Se você tem ficado afadigado, se você tem andado desesperado, se você tem andado em círculos e nada acontece, tudo está da mesma maneira, olhe, se lembre de onde você caiu, volte a adorar ao Senhor com excelência, se lembre de que Deus ainda é e sempre será o único que pode mudar a sua vida. E Ele diz para você, se lembre do bom caminho, se lembre que o caminho é estreito, mas é bom, e Ele te dará paz, te dará descanso. Jesus disse lá em Mateus
Aleluia, Jesus. Em Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que coisa linda. Então aqui Jesus está falando o quê? Por que vocês querem carregar fardos que eu já aliviei? Por que vocês insistem em carregar coisas que eu já curei? Traumas que eu já libertei vocês. Saia dessa estabilidade, porque isso não é o que eu quero para vocês. Eu tenho mais para vocês. O caminho que eu tenho para vocês é bom. Não é pesado. O jugo do Senhor é leve, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E ele diz: aprende comigo, com humildade, com serenidade, ande pelo meu caminho. E aqui esse versículo fala muito de Jesus, porque ele fala que o caminho bom traz descanso para a alma. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha como é lindo, como Jesus cuida de nós nos mínimos detalhes. O que você está esperando para quebrantar esse coração, essa dura cerviz? Saia de onde você está, olhe para o alto, clame ao Senhor, como Jeremias disse lá no versículo 33, clame ao Senhor. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Então o Senhor está dizendo: se você me clamar, eu vou te colocar num caminho de coisas grandes, firmes. Assim como o salmista diz, né? Que os pés dele estavam firmados na rocha. Ai, parece tão fácil falar. Não, não é fácil. O que nós, pelo menos eu, o que eu falo aqui, eu sei o quão difícil é alcançar, mas eu sei que vale a pena. Eu sei que faria tudo e muito mais para chegar aos pés do Senhor. Porque eu sei o valor que eu tenho para o Senhor. Eu sei que o Senhor é o único que cuida de mim sem me cobrar nada. Eu sei que o Senhor me deu um novo nome, novas vestes, anel de honra, sapatos novos, roupas novas e derramou sobre mim um óleo, aleluia, de mirra. Então, não tem porquê eu dizer que o que eu passei é difícil demais para servir ao Senhor. Sabe o que é difícil? Difícil é ser escravizado pelo mundo, humilhado, massacrado, como eu fui muitas vezes. Difícil é acordar numa segunda-feira com a boca amargando, a cabeça explodindo, 1 milhão de coisas para fazer, de coisas para resolver. Ter que botar um sorriso no rosto, fingir que nada está acontecendo. Hoje, o sorriso que está no meu rosto é verdadeiro, porque eu tenho a paz que excede todo entendimento que o Senhor colocou no meu coração e que mesmo em meio às maiores dificuldades, eu consigo entender que o Senhor está comigo e que Ele cuida de mim, que Ele faz o impossível por mim.
Então não importa. O que importa é saber o Deus que eu sirvo e o quão maravilhoso é estar na sua presença. Não se esqueça que os caminhos que levam ao Senhor são perfeitos e que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E que nada nesse mundo vale a pena. Nada vale a pena se você não estiver com o seu coração em Cristo. Deixe no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.